Muito boa noite a todos. A gente queria só dar um recadinho antes da gente começar. A gente vai passar um vídeo de agradecimento para vocês e aí a gente já dá início para o nosso trabalho, tá bom? O Sandrine vai liberar para a gente. É um vídeo de agradecimento do pessoal da evangelização infantil, tá bom? Então, o nosso agradecimento, né? O vídeo está aí para agradecer, mas a gente também, todas as quartas-feiras, vem aqui e também está sempre pedindo, né? E eu acho que é sempre importante da gente lembrar desse agradecimento e também mostrar o fruto do trabalho do pessoal, né? Então, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. A gente já aproveita para dar boa noite também para quem nos acompanha através das redes sociais, das mídias todas disponíveis. Também dar as boas-vindas para aquelas pessoas que vêm aqui à nossa casa pela primeira vez e possam, assim, se sentirem bem recebidas, acolhidas e, com certeza, consigam sair daqui dessa noite muito melhor do que quando a gente adentrou, como a gente sempre costuma falar, né? Importante a gente, nessa noite, se preparar. E, geralmente, quando a gente sabe que vem no Paz e Amor à noite, é legal da gente começar a se preparar desde o início do dia, né? A gente sabe que é muito importante as nossas preces, as nossas orações, e aquela oração pela manhã fortalece, né? Fortalece para que a gente consiga organizar os pensamentos, organizar também as inspirações que os nossos mentores também nos trazem, e com certeza para entender o quanto que é importante a gente acreditar que o nosso movimento de vir até aqui, ele é importante para se desenvolver moralmente, para se aproximar cada vez mais do Evangelho. Então, que a gente consiga juntos essa noite, mais essa noite de quarta-feira, nessa noite fria, mas que a gente consiga aqui, no calor do Evangelho, também da nossa boa vontade, aproveitar essa noite de Evangelho aqui no nosso salão. A gente também sempre pede para vocês, pessoal, que é muito importante, é desligar os celulares. Esse é um recado que a gente costuma dar todas as quartas-feiras e nos outros trabalhos também, mas a gente sempre reforça porque qualquer ruído acaba atrapalhando na dinâmica do trabalho, na concentração do frequentador do lado. Então, que a gente consiga também já aproveitar esse tempinho até começar de fato o trabalho, para deixar tudo que é lá de fora silenciado por uns instantes, tá bom? A gente também tem falado para vocês já de alguns eventos, a gente sempre fala dos eventos, né? E está chegando a Noite da Pizza. A Noite da Pizza que vai acontecer no dia 30 de maio, lá no Salão da Igreja Cristo Rei. E aí a gente sempre fala, é um evento muito gostoso, com muita pizza, com muita convivência entre os frequentadores, os trabalhadores, e também é um evento que ajuda a nossa casa e também os assistidos todos. Então, que a gente quiser unir tudo isso e aproveitar os convites lá na livraria, tá bom, gente? A gente também lembra para vocês da dinâmica do nosso trabalho, os 2 primeiros bancos aqui da frente para os tratamentos específicos, e os bancos aqui mais próximos à parede, e esse aqui do corredor para todos os trabalhadores da nossa casa. Feitos os recados, agora a gente vai para os nossos colegas que vão nos ajudar essa noite. A prece de abertura o Gabriel vai fazer por nós. A leitura da mensagem do Evangelho a Renata vai fazer para cada um de nós. As vibrações o Isaac. A prece final a Vera. E a nossa palestra da noite vai ser dada pela nossa amiga Ana Tereza. Ela vai falar sobre um tema muito bonito, que é mãe. Então, que a gente possa dar início ao nosso trabalho e ter uma boa noite de mais um trabalho de quarta-feira. Muito obrigado.
Agradecemos, Pai, a oportunidade de aqui estarmos. Pedimos o amparo, o cuidado de toda a equipe espiritual e que iluminem as palavras da nossa querida Ana e que todos os ensinamentos que ela trouxer cale fundo aos nossos corações para levarmos para a nossa vida toda. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mensagem do livro Maria, Mãe de Jesus, ditado pelo Espírito Alta de Souza. Maria, toda expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas, do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz, essa visão de harmonia, visão de paz e de luz. Paz dos céus, Ave Maria. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Item 8. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Boa noite a todos que estão presentes, a todos que nos assistem pelas mídias sociais. Só reforçando o recadinho do Leonardo sobre a noite da pizza, ele esqueceu um detalhe muito importante. Pode ir comer à vontade, está tudo magnetizado, tudo fluidificado, não engorda. Então, pode ir na certeza de que tudo ali vai nos fazer um bem enorme. Ele esqueceu desse pequeno detalhe. Então, que tenhamos todos uma boa noite. Maio é o mês dedicado às mães biológicas, às mães espirituais, adotivas, às avós, às tias e às madrinhas. E, acima de tudo, a Maria de Nazaré, a nossa mãe maior, mãe de todos nós, mãe de toda a humanidade, mãe do espírito mais evoluído que esteve entre nós, Jesus. Uma mãe que amou, que cuidou, que sofreu todas as agruras de uma família, do lar, de tudo que acontecia com os filhos, porque nós mães somos assim, né? O filho sofre, a gente sofre o triplo. E a gente quer tirar do filho o sofrimento que está envolvendo, não é assim? E com Maria não foi diferente. Ali, naquele momento onde ela estava observando o seu filho, já na cruz, olhando com aquele coração de mãe dilacerado, todo o sofrimento que seu filho estava passando e já havia passado, ela começa a se recordar de toda a sua existência. Desde o momento em que seus pais desencarnaram, ela ainda muito jovenzinha, quando ela foi para o Templo de Jerusalém junto às virgens de Sião para ser educada. No momento que Gabriel, o anjo Gabriel, como nós conhecemos, foi até ela e lhe disse que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Messias prometido, e as suas lembranças estavam ali, muito fortes no momento em que ela estava aos pés da cruz. Ela se lembrou do casamento com José, da sua vida em Nazaré, do seu primogênito Jesus e dos outros filhos que eles tiveram. Lembrou de toda a sua existência, todo aquele amparo, aquele cuidado, aquele carinho que ela, enquanto mãe, se dedicou a toda a sua família. No momento em que ela se torna viúva, que José desencarna, ela começa a seguir a Jesus na sua caminhada, na sua divulgação do Evangelho da Boa Nova. E ali ela acolhia também as pessoas como uma mãe verdadeira. Quando seu filho foi aprisionado, torturado, e ela acompanhou passo a passo tudo o que estava acontecendo com Jesus. E naquele momento ali, naquele sofrimento, na cruz, ela percebeu que a sua vida era uma imensa saudade. E envolvida pelas lembranças da sua vida junto à sua família, se aproxima dela João Evangelista. E João a abraça, num abraço terno. Jesus observa esse gesto do apóstolo, do seu apóstolo querido com a sua mãe, e ali ele nos traz mais um ensinamento, quando ele diz: mãe,
eis aí o teu filho, apontando para João. Filho, eis aí a tua mãe, apontando Maria para João, selando ali um compromisso de amor entre os dois, nos trazendo o parentesco espiritual. Nós sabemos que temos o parentesco corporal, que é o de sangue. Naquele momento, ele nos trouxe o parentesco espiritual, que é o parentesco da amizade, da sintonia, da espiritualidade, do amor. E que vai chegar um dia em que todos nós vamos ter a consciência, porque a ciência a gente tem, a consciência de que nós pertencemos à mesma família. Somos filhos do mesmo pai, somos irmãos, então nós pertencemos a essa família espiritual. Maria, que atende a todos que a procuram, através da prece, com doçura, como uma mãe presente, âncora de sustentação. Então, no momento de oração, onde nós nos ligamos a Maria, ela está ali, do nosso lado, nos abraçando muitas vezes não, na maioria, né, das vezes, ela e Jesus abraçando a cada uma de nós, porque hoje nós estamos falando de mãe. Então, esse sentimento, ela nos traz como uma âncora de sustentação. As mãos de Maria, quando nós percebemos e observamos, são as mãos que nos auxiliam a levantar quando nós caímos por nossas aflições. Ela nos traz energias de amor e de alegria. O olhar de Maria é uma fonte de luz, de consolação, de alegria, de esperança e de confiança no futuro. O olhar de Maria nos traz energias renovadoras. O manto de Maria envolve toda a terra numa tarefa de amor para com toda a humanidade. Nós sabemos que aqui no plano terreno, às 18 horas, muitas pessoas param o que estão fazendo e entram em oração para Maria de Nazaré. E na espiritualidade, no mesmo horário, no mesmo momento, eles também entram em oração. Então, olha que sintonia forte entre o plano material e o plano espiritual, às 18 horas, onde muitas pessoas estão se ligando à nossa Mãe Maior, a Maria de Nazaré. Então, Maria, espírito de alta envergadura, de pureza de sentimentos, uma pureza que escapa à nossa compreensão. Veio dos planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou no solo terreno, Jesus. Jesus, portador da mensagem de Deus para toda a humanidade, portador do Evangelho, da Boa Nova, que é um verdadeiro roteiro para que a gente possa ter em mãos e seguir. Maria de Nazaré derrama sobre nós o mesmo amor que nos dispensou há mais de 2000 anos, chamando-nos de filhos. Depois do desencarne, né, da morte de Jesus, Maria continuou o trabalho de divulgação e, acima de tudo, de exemplificação do Evangelho de Jesus. Ela seguiu os passos dos seus filhos, e junto a João, onde eles foram morar em Éfeso, e a casa onde eles moravam passou a ser chamada uma casa do caminho, porque recebia todas as pessoas que estavam em sofrimento, em aflição. Para todas essas pessoas, Maria tinha um acolhimento, um consolo, uma palavra de amor e de esperança. Então, ela continuou. E no momento do seu desencarne, quem é que veio buscá-la? Jesus, o seu filho. Mas o que é ser mãe? A gente tem em Maria o exemplo de mãe maior, daquela que realmente soube trazer o amor na sua excelência. O mesmo amor que Jesus pede a cada um de nós, que não é esse amor aqui da terra, é um amor que transcende, é um amor espiritual. O que é ser mãe? A maternidade é um compromisso assumido na espiritualidade. Então, antes de nós reencarnarmos, nós nos reunimos no plano espiritual e nós concordamos, nós entramos num acordo. Falando de mãe e filho, nós vamos voltar na situação, no papel de mãe e de filho. Então, é um compromisso que nós já assumimos na reencarnação. Então, não dá para a gente pensar e achar que nós caímos de paraquedas dentro daquela casa, daquela família, com aquele grupo familiar. Não, nós já viemos da espiritualidade num acordo de estarmos juntos. E estarmos juntos para caminhar em amor e em harmonia. Então, a maternidade é um compromisso de educação do espírito. A nossa responsabilidade na maternidade é essa, condução do espírito, dentro das leis divinas, dentro das leis morais. A importância da maternidade, segundo a doutrina espírita, está relacionada exatamente a isso. A nossa responsabilidade de proporcionar a vida e a instrução para aquela alma reencarnante. Então, reforçando, a nossa responsabilidade é a da educação do espírito. É um desafio para todas nós, no momento, principalmente na primeira gravidez, no primeiro filho,
que na verdade pode ser o 10º, é sempre a primeira vez, né? A sensação da maternidade pode ser do 1º ao 10º, é sempre a mesma. É um momento em que as nossas percepções mudam. Não é só o corpo físico, o mental e emocional que muda. As nossas percepções de vida também. As nossas prioridades se modificam. Até então, nós tínhamos um objetivo de vida, nós tínhamos as nossas prioridades. A partir do momento que se sabe que vai ter um filho, 2, 3, 10, muda a prioridade, mudam os objetivos da nossa vida, nos proporcionando experiências transformadoras. E acredito que cada uma de nós aqui concorda, né? Que ter filhos é uma experiência que nos transforma. E nos transforma para todo sempre. Não importa a idade do filho, ele pode ser um bebê, como pode ter 80, 90 anos, vai ser sempre o nosso filho. E aí aquela coisa egoísta, né? Nosso. Eu não sei achar outra palavra para colocar. Mas assim, é um amor incondicional, é um amor imenso. Então, ser mãe trata-se da possibilidade da prática do amor do Cristo. Então, Jesus, ele nos trouxe o quê? Amai-vos uns aos outros. Ele nos trouxe o amor. Não tem outro caminho senão o amor entre todos nós. E a prática do amor, que é o exercício da caridade. Caridade maior está dentro do nosso lar. Com aqueles que nós entramos num acordo na espiritualidade para virmos juntos. Então, esse amor que Jesus nos trouxe, um amor que para nós ainda é difícil de entender, o amor da mãe, e aqui eu vou colocar o amor da avó também. Para quem é avó sabe, né? O amor da mãe, o amor da avó é uma coisa que não se explica. Não tem explicação. Sente-se apenas. É um sentimento que não cabe dentro de cada uma de nós. É uma coisa impressionante. Então, esse amor das mães, o amor das avós, e os homens não fiquem sentidos, que eu não estou falando do pai nem do avô, eles entram nisso também. Mas hoje a gente está falando mais da mulher, da mãe. É o que mais se aproxima do amor que Jesus veio colocar para cada um de nós. Então, nós estamos num caminho já desse amor que Jesus coloca a cada um de nós, o amor maternal e o amor das avós também. Então, nós estamos ali para contribuir para a elevação de um espírito que reencarna como filho. Olha a nossa responsabilidade, educação do espírito. Porque até então nós temos a educação da família, a educação acadêmica, né, nas escolas e por aí vai, mas a educação do espírito, onde nós trazemos as leis morais, as leis divinas, onde a gente desde cedo vai colocando essa sementinha no coraçãozinho dos nossos filhos, para que eles, ao caminhar, eles tenham essa sementinha depois frutificando, florescendo, germinando e tornando-se uma árvore frutífera, uma árvore com flores, algo que dê frutos, porque lá atrás nós plantamos essa sementinha no coração, no pensamento da nossa criança. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aquelas que estão aqui que desejam ser mães, continuem, tá? Não vão falar assim, nossa, não, é muita responsabilidade. Não é, é uma responsabilidade grande, mas é um amor infinito. E esse relacionamento entre mãe e filha, pode ser que aquele filho, aquela filha, foi um amigo do passado. Ou pode ser alguém em que nós temos que voltar juntos, como mãe e filhos, para uma reconciliação, para que a gente possa reconstruir a nossa história de uma forma alicerçada no afeto, no perdão e no respeito. Então, pode ser alguém que já no passado era um amigo, como pode ser alguém que nós precisamos reajustar. Então, se nós pararmos para pensar dentro do nosso grupo familiar, sempre tem um, né, de mais difícil relacionamento. Eu acho que na maioria, né, não vou falar todas, porque acredito que não são em todas, mas na maioria sempre nós temos um de mais difícil relacionamento. É com esse que vem um aprendizado maior. Esse que vem realmente para que nós possamos caminhar juntos dentro do Evangelho de Jesus. Para que num futuro essa ligação, que possa ser desgastante hoje, possa ser mais amorosa no futuro. Então, o objetivo de ambos, né, tanto da mãe quanto dos filhos, é colaborarem com o bom desenvolvimento de cada um durante a vida no plano terreno. Então, não é só uma responsabilidade da mãe, é do filho também, ou da filha. Então, é um sentimento mútuo. Tenho responsabilidade com os meus filhos, da mesma forma que os filhos também têm a responsabilidade com seus pais. Tá? Então, a ligação entre a mãe e o feto acontece antes mesmo que a concepção ocorra, como nós já falamos.
é um tratado feito na espiritualidade. Então, é um compromisso que se assume, é uma ligação que se tem entre a mãe e o filho, que já vem antes da concepção. E aí o nosso filho, ele vai crescendo, né? E é muito interessante que quando a mulher, eu não sei as mais jovens hoje, da minha geração, tá? Quando se descobre grávida, né, que vem um bebê, aí a gente já traça todo o caminho dele para a vida. A gente já imagina a profissão que nós queremos que eles tenham, né? Nós imaginamos o futuro dessa criança. É claro que a gente quer o melhor para os nossos filhos, não é verdade? A gente pensa realmente no melhor. Aí, quando ele está na idade de escolher, ele escolhe uma profissão que a gente não entende. Principalmente hoje, né? Principalmente hoje. Então, e aí ele segue um caminho que não é aquele que nós imaginamos lá atrás. E aí a mãe fica tão sentida com isso. Né? Poxa vida, não era isso que eu queria para o meu filho, não foi isso que eu pedi a Deus nas minhas orações. Mas aí nós vamos nos lembrando que nós somos espíritos em evolução, que aquele que está ali como nosso filho, como nossa filha, é um espírito em evolução, tem que caminhar com as suas próprias pernas. E a mãe quer sempre os filhos, não importa a idade, repetindo, embaixo das suas asas. Sempre ali, né? Mas a gente tem que entender que eles, né, os nossos filhos, eles são um empréstimo de Deus. Eles são filhos de Deus. E se a gente parar e pensar, nós somos filhos de Deus. Os nossos filhos são filhos de Deus, então eles são nossos irmãos também. Os nossos irmãos em evolução. Por isso que a gente tem que deixar, desculpem, que os nossos filhos caminhem pelas próprias pernas. A gente vai ficar ali, né, amparando, acolhendo, auxiliando, mas deixando que realmente eles caminhem com as próprias pernas. É muito interessante essa relação, muitas vezes, de mães e de filhos, né? Quando eles resolvem ou sair de casa, seja pelo motivo que for, um casamento, vão morar em outra cidade, em outro país, até a mãe se acostumar com isso, é um sofrimento, dói ali no peito, né? A gente fala, nossa, minha criança cresceu. A minha criança está caminhando. E até a mãe perceber isso, leva um tempinho, em tudo na nossa vida, né? Tudo que vem para mudar, para transformar na nossa vida, demora um pouquinho para que a gente possa entender, aceitar e caminhar, continuar a nossa caminhada. O importante é que nós tenhamos na nossa mente que nós vamos estar sempre ali, né? Para acolher esse filho quando ele precisar. Mas que nós demos uma base de evangelho, para que ele possa caminhar. Voltando a repetir, dentro das leis divinas, dentro das leis morais. Em desdobramento, durante o sono físico, nosso corpo físico descansa, está lá repousando, mas o espírito, ele se desprende, ele vai para o plano espiritual. Então, é comum que os espíritos da mãe e do filho se encontrem com o objetivo de programarem juntos os desafios que eles vão enfrentar diante da missão que eles têm que cumprir. Então, todos nós nos encontramos no plano espiritual, no momento do... O espírito, ele não dorme. Aliás, ele trabalha o tempo todo, né? Ele estuda. Espero que seja assim, né? Que todos nós estudemos no desdobramento do sono, que a gente trabalhe, que nós nos encontremos com os nossos mentores para receber orientações, mas a mãe e o filho podem estar se encontrando também ali, espiritualmente falando, para se reajustarem. Olha, aqui não está muito bom, aqui também não está. Então, vamos tentar essa outra solução? E aí, já tem um novo acordo entre esses dois espíritos, 3, 4, né, mãe com seus filhos. Ou seja, esses espíritos são almas que podem já ter vivido uma trajetória e necessitam buscar o aprimoramento em união. Reforçando aquilo que nós falamos lá atrás, na dificuldade que nós temos muitas vezes de relacionamento com um deles, ou deles conosco, né? Pode ser que seja do filho com a mãe também, há almas que já vêm necessitando de um aprimoramento dentro da união, do carinho, do respeito, do amor, do companheirismo. Acima de tudo, a maternidade é a relação com maior capacidade de praticar o amor fraterno. Então, nós sabemos que a prática da caridade é o amor em exercício. Que prática maior desse amor, dessa caridade, não acontece dentro dos nossos lares? Porque é ali que começa. É ali que inicia um grupo de amor, um grupo de entendimento. Por mais difícil que muitas vezes seja o nosso relacionamento com o nosso filho, a nossa filha, ou os nossos filhos, por mais difícil que seja, o amor está presente ali. Então, é no lar
que inicia realmente um trabalho de fraternidade, de amor fraterno. E aí Kardec pergunta aos espíritos na questão do Livro dos Espíritos, na questão 890. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e animais? O amor maternal é o mesmo entre os homens e entre os animais? E aí os espíritos respondem, ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos com o interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Ele cessa quando os cuidados se tornam desnecessários. Então, a mamãe, né, a fêmea, ela teve seus filhotinhos, ela vai cuidar instintivamente daqueles filhotinhos, até o momento em que ela percebe que eles podem caminhar sozinhos, que eles podem sobreviver. Ali cessa realmente todo o seu amparo àquela cria, que vai continuar a caminhada dele em outro momento. Já não acontece com nós, né, com seres humanos, como nós já falamos. A gente quer estar sempre ali, né, cercando, sempre junto dos nossos filhos. E essa questão desse amor maternal, ela perdura na espiritualidade. Quantos relatos nós temos, e nos livros do André Luiz, nós lemos muitos relatos de mães que estão pedindo um auxílio da espiritualidade para os seus filhos que ainda estão reencarnados, ou os filhos no plano espiritual mesmo. Então, esse amor maternal, ele não cessa aqui, ele continua. Onde nós vamos pedindo sempre a Jesus, a Maria de Nazaré, que ampare os nossos filhos. Então, as mães que estão na espiritualidade e os filhos aqui no plano terreno, elas estão sempre orando e pedindo pelos seus filhos, auxiliando. Da mesma forma, se a mãe está desencarnada, o filho também está desencarnado, também há ali um pedido de auxílio para o seu filho ou dos filhos para as suas mães. Então, esse amparo, esse amor materno, ele perdura, ele não cessa com a morte do corpo físico. Tá? Então, entre nós há uma coisa a mais do que nos animais. Os animais, eles agem por instinto, e nós não. A gente já tem, né, a consciência desse sentimento maternal, desse sentimento de compromisso, desse amor. E nós vamos nos lembrando aqui, todos nós vamos nos reportar à maternidade, ao momento em que nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos nasceram, onde a gente olhou para aquele bebezinho, qual foi o sentimento que veio para cada um de nós? Um sentimento de amor, um sentimento de alegria. O nosso rosto se ilumina quando a gente vê um bebê, quando a gente encontra uma criança, um bebezinho, uma criança pequena, o nosso rosto se ilumina. Por quê? É a representação do amor. É a representação do amor de Deus para com toda a humanidade. Chico Xavier também tem muitos relatos a respeito de mães que iam em busca, inclusive, de uma carta de um filho, né, que já estava no plano espiritual. Então, aquelas mães sofridas iam até o Chico. E, através do espírito Amélia Rodrigues, e pela mediunidade do Chico, ela conta. Não do Chico, não, do Divaldo, gente, desculpem. É que eu lembrei do Chico e a Amélia Rodrigues está ligada ao Divaldo. Então, ela nos conta que, uma certa ocasião, Jesus já havia feito a pregação do dia, a multidão já tinha se dispersado, e Jesus procurou um canto para que ele ficasse sozinho em oração, em sintonia com Deus. Isso ele fazia habitualmente, todos os dias. Terminado o seu dia, ele entrava em oração, em sintonia com Deus. Nós fazemos isso, né? Todo dia, quando a gente dá uma relaxada, a gente entra em sintonia. Não, né? Nós esquecemos dessa importância da prece quando nós acordamos e quando nós vamos nos deitar. Então, Jesus, todos os dias, no final do dia, ele se recolhia e ele entrava em sintonia com Deus. E, nesse dia, ele estava na praia. Ele estava numa região marítima. E ali, em sintonia com Deus, chega até ele uma mulher. Uma mulher que já chegou se desculpando porque estava perturbando aquele momento em que ele estava em oração. Mas ela precisava desabafar, ela precisava contar o seu drama. Olha a importância aqui de, muitas vezes, nós pararmos o que nós estamos fazendo para ouvir o outro. E, de repente, esse outro é o nosso filho, é a nossa filha que está dentro da nossa casa. Então, ela já chegou pedindo desculpa. E aí ela começou a contar para Jesus que ela tinha sede de amor, que ela havia tido várias experiências que a marcaram e a fizeram sofrer muito. E ela disse para Jesus: Senhor, eu me equivoquei, e desse equívoco nasceu um filho. Ele é meu motivo de inquietação e desespero. Olha só, o desespero dessa mulher, que tinha tido um filho e que para ela era uma angústia muito grande.
E aí Jesus, muito doce, respondeu a ela: a mulher é sempre mãe. Quando a mulher é abençoada por Deus, pela maternidade, um filho é sempre uma estrela embutida na carne, com a oportunidade de espalhar a claridade pelo caminho. Enquanto houver na terra crianças e mães, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Olha isso, enquanto houver na terra crianças e mães, o amor divino vai estar cantando esperanças para toda a humanidade. Então, enquanto houver mãe e criança, há esperança para, no nosso caso, para o plano terreno, para a terra, para a humanidade. Não existe filho do equívoco, do delito ou do pecado. Todos eles são dádivas da vida para a vida. Vai e ama. Então, ali na conversa do mestre com ela, ele tentou tirar essa angústia que ela estava sentindo por achar que aquela gravidez, que aquele filho tinha sido um equívoco, um engano. E aí ele mostra a importância da mãe, que não há engano na maternidade. E que Deus está olhando por todas essas mães, por todas as crianças. A luzinha acendeu. Chico Xavier, ele disse que a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Olha isso, a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Nós sabemos da importância da oração na nossa vida. A oração, ela nos fortalece, ela nos impulsiona na caminhada. E quando uma mãe entra em oração pedindo para o seu filho, segundo Chico, as portas do céu se abrem. Todas as nossas orações são ouvidas. Todas, de todos nós. Mas imaginemos a força da oração de uma mãe que está ali pedindo pelo seu filho. Aquele amor materno envolvida por Maria de Nazaré naquele momento, onde ela está ouvindo aquela rogativa daquela mãe em aflição pedindo pelo seu filho. A força que tem. Então, a oração, ela traz a força da mãe. Especialmente quando ela roga proteção para os seus filhos. Ai, eu quero. Olha que bonitinho. Ela fez o papel de mãe, olha. Ela fez o papel de mãe, é assim mesmo que a gente faz. A gente está sempre atenta, né? Obrigada, viu? Então, Chico Xavier, através dessa frase, ele nos traz justamente a isso, que a oração da mãe tem um poder muito grande diante da espiritualidade. Que os nossos filhos, eles são amparados quando nós estamos em oração. Eles são amparados sempre, como todos nós. E aí nós nos lembramos do capítulo 14 do Evangelho, Honrar Pai e Mãe, que vem falando todo esse tratado do relacionamento das mães com os filhos. Muitas vezes, não há um relacionamento positivo entre mãe e filho, há muita aflição, mas dentro da doutrina espírita nós aprendemos que o pai e a mãe, por mais difícil que seja esse relacionamento, nos deu a oportunidade da reencarnação. A oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, em aprendizado. Então, mesmo que nós não nos demos bem com as nossas mães, com os nossos pais, nós devemos ser gratos a eles, porque eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Põe aquele último. Nós achamos muito interessante essa figura, porque está ali Pedro, o apóstolo, conversando com Jesus. E ele estava inconformado. Ele falava assim para Jesus: mestre, tem muitos espíritos aqui no céu que eu não abri a porta para eles. Eu não sei como eles entraram aqui no céu. Então ele está se queixando com Jesus. Aí Jesus olha do lado, o que ele vê? Maria com o seu rosário trazendo esses espíritos para o céu. Aí ele fala para Pedro: isso é coisa de mamãe. Mãe é assim, não é? Então ela está lá no cantinho, olha, resgatando todos os espíritos. E Maria de Nazaré, ela na espiritualidade, ela trabalha no recolhimento, principalmente daqueles que ceifaram a sua própria vida, aqueles ligados ao suicídio. Então ela continua trabalhando como uma mãe amorosa, envolvendo a cada um de nós. E rapidamente, eu vou ler um texto, porque a luz já acendeu, eu vou pedir licença e vou ler, tá? Mensagem do Dia das Mães. A todas as mães. Uma criança pronta para nascer pergunta a Deus: dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará ali esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você.
A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua das pessoas que falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar a sua própria vida. Mas eu serei sempre triste porque eu não te verei mais. E Deus diz: seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Neste momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Que hoje, no momento do passe, essas mães amorosas que já estão na espiritualidade, os servos e as servas de Maria, que trabalham em nome de Maria, possam estar olhando por cada um de nós, trazendo aquela energia balsâmica que nós precisamos para o nosso fortalecimento, para a nossa caminhada lá fora. Que Maria e Jesus nos abençoem. Vamos nesse momento, então, fechando os nossos olhos, procurando aquela posição mais confortável no banco, porque neste instante nós vamos receber todo o carinho da espiritualidade maior. Os médios que se prepararam tão convenientemente podem começar o trabalho dessa doação de amor. Dizem que o que representa maior o amor aqui na terra é o amor das mães. É o que representa melhor o amor de Deus. Então, neste instante, todos nós vamos estar recebendo esse amor de Deus, o amor das mães. Como disse aqui, muitas estão aqui presentes para abençoar os seus filhos e as suas filhas. E neste momento, estas mãos carinhosas começam a tocar o alto das nossas cabeças. Estas mãos invisíveis tocam o nosso centro de força coronário, intensificando a nossa ligação com o mais alto, com o divino, com o sagrado, com a espiritualidade. Que esta nossa ligação possa ser constantemente, não somente neste instante, que possamos estar às 24 horas conectados com esta espiritualidade amiga que sempre nos envolve com muito amor. Estas mãos agora alcançam na altura da nossa testa o nosso centro de força frontal, iluminando os nossos pensamentos, clareando as nossas ideias, para que nós possamos vivenciar as nossas provas, as nossas expiações de maneira sábia. E estas boas vibrações alcançam agora, na altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, responsável também pela nossa voz. Que a nossa voz, aonde ela for ouvida, ela possa levar as bênçãos da paz, do bom direcionamento, daquela palavra que orienta, que leva a harmonia, e que a nossa voz possa se calar diante da maledicência. E assim, estas boas vibrações que bailam no ar, nesse todo esse salão, começam agora a atingir, a recair no nosso centro de força cardíaco, de tal maneira que nós possamos sentir em nossos sentimentos, que possamos sentir assim a dor do próximo e tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados também. Que o nosso coração possa perscutar o coração do outro.
E assim essas boas vibrações tocam agora o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, dissipando todas aquelas energias que não nos servem e porque existe a advertência da nossa parte, nós não conseguimos eliminá-las. Então, neste momento, todas estas energias estão sendo dissipadas de tal maneira que nós possamos reter nesse nosso centro de força somente energias boas e saudáveis para nós. E agora atingem na altura do nosso baço o nosso centro de força esplênico, fazendo com que nós aumentemos a nossa imunidade, tanto do nosso corpo físico, como do nosso corpo espiritual. E estas boas energias agora recaem sobre o nosso centro de força genésico, fazendo com que nós possamos ser capazes também de recriar, cocriar as nossas vidas, dar um direcionamento novo em nossos passos, passos rumo à direção do bem, da saudável e da nossa evolução. E assim, reabastecidos que estamos, vamos vibrando também, vamos vibrando por todo o planeta Terra. Vamos estender mentalmente as nossas mãos sobre o nosso planeta Terra, a nossa casa bendita, e emanar, vibrar intensamente para todos os países, aonde exista uma lágrima de dor, sofrimento, que estas nossas boas vibrações possam chegar a todos esses corações aflitos, aonde quer que eles se encontrem. Vamos agora, neste momento, vibrando pela nossa casa de paz e amor, que ela continue assim, sendo um farol de luz em todas as direções, vibrando para todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores da casa. Vamos vibrar também por aquelas urnas de encarnados e desencarnados, que nós depositamos os nomes com tanto amor, cuidado e carinho, para que eles possam receber todas estas boas vibrações de que cada um necessita naquele momento. Vamos nos lembrar também do nosso lar, da nossa querida casa, aonde existem lá pessoas que nós amamos, que convivemos. Neste momento, vamos visualizar o nosso lar, vamos abrindo as portas, abrindo as janelas, para que essa luz divina possa entrar e higienizar todos os cômodos, levando todas aquelas energias que não são boas e deixando em nosso lar somente o perfume da harmonia, o perfume do amor e o perfume da paz. E não podemos deixar também de vibrar pelas nossas águas. Vamos visualizar as garrafinhas que trouxemos, as garrafas de água que estão nas nossas residências, nos nossos filtros, porque do mais alto descem vibrações de luz, vibrações divinas, que neste momento estão magnetizando, fluidificando todas estas águas. Elas se transformam em fonte de luz para iluminar os nossos caminhos. Quando formos beber destas águas, que possamos elevar os nossos pensamentos até o Pai Criador, para potencializar este remédio em nós. E depois de muito recebermos, depois de muito aprendermos, vamos acompanhando o encerramento do trabalho com a prece final. Agradecemos a Ti, Pai, e a toda espiritualidade maior, por tudo que nos foi passado aqui hoje, essa lição maravilhosa, esse aprendizado maravilhoso, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia,
Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de saúde, paz e muito amor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Que vocês tenham uma ótima semana, com muita oração e muita paz no coração. Até a próxima quarta. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.